Podcast UF é de futebol, toda semana um programa novo, ou dois, no ar a edição número 17. Essa polêmica envolvendo Santos e Conmebol por conta da escalação de Carlos Sanches contra o Independiente pela Libertadores provou mais uma vez duas coisas. Primeiro, a dona Conmebol é uma várzea. Uma confederação que convida Catar e Japão para uma Copa América não tinha como ser séria. E segundo, muitos dirigentes do futebol brasileiro seguem namorando o amadorismo. O presidente do Santos, José Carlos Pérez, por exemplo, esperava que o Independiente avisasse o clube brasileiro que o adversário tinha um jogador suspenso. Ouve aí. Tivemos contato com o pessoal do Independiente o dia antes, jantamos com eles aí num bem-vindo lá para que a gente tenha esse costume. Ele deveria ter nos avisado que poderia ocorrer algum mal-entendido, teríamos tirado o jogador. Então já estava pensado, né? O Santos não é o único clube com dirigentes trapalhões na sua história, mas é um dos mais pródigos. Vamos lembrar a brilhante metáfora do presidente anterior do clube, Modesto Roma Júnior, sobre o comprometimento do vestiário. Estavam falando que eles estavam comprometidos com o grupo, e era isso o que nós todos esperamos sempre dos jogadores do Santos, o comprometimento. Aqui, no omelete de bacon, todo mundo é porco, ninguém é galinha. Todo mundo, porque no omelete de bacon, a galinha participa, o porco se compromete. Aqui é todo mundo comprometido. O presidente do Peixe falando de porco e de galinha, mas no fundo fazendo uma salada. Vamos ouvir de novo para não deixar dúvidas, ou para criar ainda mais dúvidas. No omelete de bacon, todo mundo é porco, ninguém é galinha. Todo mundo, porque no omelete de bacon, a galinha participa, o porco se compromete. Aqui é todo mundo comprometido. Mas essas provas de amadorismo de alguns dirigentes do futebol brasileiro não deixam de nos divertir. Se os técnicos e jogadores hoje dão entrevistas cada vez mais calculadas, cada vez mais politicamente corretas, os dirigentes são da velha escola. São o que nos resta no quesito frases que dão manchete. Vou lembrar alguns deles no programa de hoje, os folclóricos cartolas da história recente do futebol brasileiro. E através deles, passar algumas lições para o dirigente de futebol moderno. Lição número 1. Respeite o seu rival. Em 2009, ainda antes do episódio do helicóptero empoeirado, Zezé Perrella saiu com essa aqui sobre o Atlético, depois que o Cruzeiro perdeu a Libertadores e os jogadores do Estudiantes apareceram com uma bandeira do Galo. Muito respeito. Primeiro, com relação às comemorações, é a torcida camaleão, o arco-íris, né? Torce pro amarelo e preto do Borussia, torce pro vermelho e branco do Estudiantes. Quem não tem título para comemorar, comemora com a camisa dos outros. O cruzeirense só comemora título com a camisa azul e branca, que a gente vence. Chegamos à final de 4 Libertadores e ganhamos 2. E agora eu tenho que parabenizar o departamento de marketing desse que está trabalhando bem. O time desse está ficando conhecido devagarinho no exterior por causa disso, que não era conhecido. Foi assim com os quenianos, né? Eles ganharam a São Silvestre, e agora com os Estudiantes. Circulou com a bandeira deles lá, devagarinho eles vão ficando conhecidos. Que eles continuam comemorando. Domingo eu convido eles a torcerem para o Corinthians, já que eles não têm time para torcer, não é? Não chegam em lugar nenhum. Não é? Então eu não quero perder tempo com eles, eu respeito o trabalho que estão fazendo lá, mas o trabalho mais importante deles é o marketing. Está bacana demais. Não eram conhecidos no exterior e algumas pessoas já dizem que conhecem, por causa do Verón, por causa desse queniano. Devagarinho eles vão ficando conhecidos. Então, adversário do Cruzeiro é o São Paulo, que pode gozar 3 Libertadores, é um Flamengo que tem Libertadores, é um Corinthians, né, que foi campeão do mundo, é um Grêmio. Esses são os adversários que pode tirar sarro. O resto a gente tem que ter pena. Que classe! Para ficar em Minas, vamos a Alexandre Calil, ex-presidente do Galo, hoje prefeito de Belo Horizonte. E com ele, a lição número 2 para os dirigentes de futebol do Brasil. Use a classe na hora de criticar a arbitragem. Porque a arbitragem está uma vergonha. É uma vergonha a arbitragem no Brasil.
É uma vergonha. Veio aqui para operar e operou. Entendeu? Aí vão me suspender, porque com ele não vai acontecer nada. Então o time carioca não tem que pagar salário, meu amigo. É só botar os gravatinhos lá dentro da CBF, que eles vêm cá operar e vão andando, vão ser campeão brasileiro, vão ser campeão disso, campeão da Copa do Brasil. Não tem que pagar salário mesmo, não. Os dirigentes carioca têm razão, é 4 meses de salário atrasado. Deixa que a CBF faz o serviço. Calil tem outras lições para o Cartola moderno. A número 3 da nossa lista é essa: cumpra os acordos com os jogadores. Ouça aí o que o então presidente do Atlético Mineiro fez depois da derrota de 6-1 no Clássico pelo Brasileirão de 2011. Boa noite a sofrida torcida nossa. Eu fiz questão de pedir para falar, porque a torcida do Atlético não merece essa vergonha que passou hoje. Eu quero falar com a torcida do Atlético que eu cansei de prometer, de fazer para os jogadores e tudo. Eles tinham um bicho que eu tinha prometido para sair da segunda divisão de R$1 milhão. Esse bicho está sendo cancelado no ar. Tá certo? Não tenho palavra mesmo. Dei o bicho e acabo de tomar. Porque fomos desmobilizados, teve festa no meio da semana, porque saímos da zona do rebaixamento e abandonamos o Campeonato Brasileiro contra o Botafogo quando saímos da zona de rebaixamento. Para fazer essa vergonha que dá a impressão, até eu estou achando, que houve um acerto para entregar o jogo para o Cruzeiro. Tamanha desmobilização e descompromisso. Quando eu estive na sala de reunião dos jogadores e disse a eles que era o jogo mais importante da história do Atlético. Mas nós mesmos nos desmobilizamos. Entendeu? Então eu quero falar o seguinte: está cancelado, nós vamos tratar o futebol de outra forma, tá certo? A nossa comissão técnica é a que vai tocar o ano que vem, mas o presidente vai ter outra postura. O presidente do Atlético vai ter outra postura, porque o que eu vi hoje foi um time apático, medroso, que não queria nada com o futebol e que não respeitou a torcida do Atlético, nós torcedores do Atlético. O time hoje deu vergonha de ver o Atlético jogar hoje. Não é perder, não é ganhar. Você não me viu nenhuma vez, quando estava em penúltimo lugar no Brasileiro, a dar uma entrevista dessa. É a vergonha de um time que joga quando quer e não joga quando não quer. Isso eu não admito, eu não aceito e eu vou botar a mão onde é que dói, que é no bolso dele. A lição número 4 para o dirigente brasileiro vem do falecido presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio. Se der coletiva, não beba. Vou trazer cara de guerra, de luta. Vou trazer cidadão que vai pegar. Porque lá nós não passamos mão na cabeça de ninguém, não. Tem uns jogadores que vêm aí que não tem muita ressonância, mas ele tem um coração forte que eu preciso também. Não adianta eu ficar com uns vaselina que sabe de braille, certo? Eu tenho que o cara que chega lá e pega e vai, vamos ir pra frente. Eu assisti uns jogos aí recentes que eu vi uns caras olhando pro outro. Eu falei, se é comigo eu entro em campo. Entro em campo, vamos pra fora. Muito obrigado a todos. Com o Juvenal Juvencio vem também a lição número 5. Respeite o dirigente adversário. Trate com fidalguia o co-irmão, tendo ele diploma ou não, falando ele português ou não. O problema do Andrés é o Mobral inconcluso. Quando ele concluir isso, ele vai dar uma melhorada. Ainda bem que está acabando o mandato dele e aí não vai dar mais tempo, não é? Mas o problema dele, ele devia estudar um pouco mais. Que burro, dá 0 pra ele. Com André Sanches, presidente corintiano, a lição número 6. Não fale com a imprensa como se estivesse pensando em fazer o corpo do repórter aparecer boiando mais tarde no rio Tietê. Resumindo, não seja o poderoso chefão. Qual o conteúdo que dá para falar pra gente da conversa e se teve essa conversa do senhor com os jogadores? O que eu falei com os jogadores, o que eles falaram entre eles, você tá de brincadeira, você é um cara experiente. Não, você é um cara experiente, né? Não, você é o experiente, você sabe. Eu sou mais novo. Então, mas você é experiente, pô. Eu vou perguntar o que você fala na tua rede com o teu diretor do teu programa. Bom, isso é brincadeira, né? Não é pesado, não sei o que tá falando. You can act like a man! What's the matter with you? Is this how you turn out a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? What can I do? What can I do?
E com o dirigente mais folclórico de todos, Eurico Miranda, a lição número 7 para o Cartola brasileiro moderno. Não seja um Eurico Miranda. Você não ouviu a minha resposta? Se encherem muito o meu saco, o Vasco treina em São Januário. Você quer dizer o que com isso? O Vasco agora não claro! Eu quero lá saber disso, rapaz. Temos coisa nenhuma. Esses caras têm que entender que o Vasco não é um clube que eles podem brincar com o Vasco, pô. Será que vocês ainda não aprenderam que esse pessoal com o Vasco não pode se brincar? Um clube que chega e mete 95 mil pessoas num torneiozinho de merda desse, faz uma decisão no torneio desse, mete 95 mil pessoas, não podem tratar da forma como tratam? Eles que não vêm com brincadeira. O Eurico, só uma palavrinha com você aqui. O Milton Neves está querendo falar com você. Milton Neves, quando ele falar com o meu presidente lá, tem que falar na minha frente que eu dou uma porrada nos cornos dele. Ele é viado. São Paulo fala isso pra fazer essa coisa. Vem cá, Eurico. Vem cá. Ele quer falar com você. Vem cá, covarde. É viado, é puto e viado. Veja lá como fala, sua sirigaita! E o podcast fica por aqui. Inscreva-se no canal Rizobol no YouTube, ative as notificações, curta no Facebook a página Rizobol, dados, estatísticas do futebol e alguma sacanagem em fazendonumero.com. Tchau! Vou trazer cidadão que vai pegar. Puto e viado!